Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus continue vibrando em nossos corações. Nós vamos hoje fazer o capítulo 10. Agradeço a presença de vocês, sempre amiga, bondosa, fraterna. E hoje nós temos um convidado, nosso muito digno professor Miguel. Uma parte da vida dele dedicada à filosofia, ao ensino da filosofia, etc. E a matéria de hoje tem muita coisa que ele pode ajudar a gente com intervenções do tipo comentarista de futebol, né? A bola está rolando, ele faz um comentário, coisa, correndo, porque senão a bola faz um gol e tal. Aquela velha história. Mas ele está preparado para isso, nós já nos entendemos muito bem. E é um grande prazer recebê-lo, Miguel. Quer dizer algumas palavras? Boa noite para os meus queridos amigos. Nós somos uma grande família, mas eu quero dizer que eu me senti muito honrado como discípulo que sou do nosso mestre. Não está. Está ouvindo? É porque está meio baixo. Ela está falando disso aqui. Está desligado o aparelho. Ah, tá. Vocês estão ouvindo? Agora eu também estou. Não, que é isso. Mas eu queria justamente dizer da felicidade, né, de como discípulo ter sido convidado para fazer alguns apontamentos sem pretensão nenhuma, né, a não ser de enriquecer um pouco o nosso debate, o nosso estudo. Assim que eu não vou tomar mais tempo, né, para que nós possamos então aproveitar bem esses momentos. Muito bem, então nós temos extratos adaptados. A bela literatura do universo e vida está lá para você conferir. E vamos andando. O título é O Caminho Percorrido. Muito bem. Nós temos abordado a questão do resumo crítico. Áureo faz resumo crítico, na verdade, das ideias fundamentais em toda a obra. E nós hoje vamos aplicar o princípio da evolução da razão, que está no capítulo 4. Vocês se lembram desse princípio? É fatal, necessária e irreversível a evolução universal na direção da suprema felicidade. Essa suprema felicidade é o supremo poder, o supremo saber e o supremo bem. Então, nós temos a liberdade do modo, do tempo e de vontade. É muito interessante esse princípio porque ele está praticamente na obra inteira, mesmo antes dele ser abordado por Áureo. E muito especialmente, aqui nós temos a preparação do homem para isso, e aqui nos capítulos finais, a aplicação. É muito interessante essa abordagem, essa visão. Por exemplo, no capítulo passado, 9, depois do Cristo, nós verificamos como o homem exercitou o poder. Os reis, os generais, os países e as pessoas
uns escravizando os outros, aquela velha história que nós abordamos. Foi o exercício do poder. Interessante que antes do Cristo também foi exercício do poder, só que não se sabia ainda do Evangelho, propriamente dito. E foi quase a mesma coisa, o antes e o depois. O homem não aceitou o Evangelho. Muito bem. No capítulo de hoje nós vamos ver o caminho percorrido relativamente ao exercício do saber. Hoje nós vamos caminhar pela conquista dos pensamentos, a humanidade gerenciando o saber. Na próxima nós vamos ver o exercício do bem dentro de uma área que nós muito bem conhecemos, que é o Espiritismo. Nós até já fazemos algumas coisinhas daquilo que vem lá no capítulo 11. Muito bem. Dentro desse capítulo de hoje, nós temos uma abordagem que pode também ser olhada com dois aspectos: o sentimento religioso e o pensamento evoluindo o tempo inteiro. A importância do sentimento religioso numa época, numa série de acontecimentos históricos e do pensamento. E depois, apenas o pensamento independente, vamos dizer assim, da sacristia, né? O pensamento evoluindo por fora do ambiente religioso. Não quer dizer que ele ficou livre da ideia religiosa, mas vamos andar. Essencialmente, nós buscamos a paz definitiva que não veio ainda. É a temática da evolução do pensamento. Essas figuras vão aparecer em nosso estudo de hoje. E os itens que eu sintetizei dos 55 parágrafos, se não me falha a memória, eram 9. O Miguel pediu e eu tirei 2. Eu juntei num só, em antiguidades. Foi bom a sugestão dele. Depois nós temos a evolução do pensamento, que influi em todos os outros itens a seguir. Interessante o item 3. É um item que quando chegar lá eu vou destacar, porque ele tinha uma importância e eu não enxergava. Uma hora eu enxerguei. Aí fiz o destaque. Muito bem. Iniciemos. Então, dentro do sentimento religioso, desde que os primeiros homens surgiram sobre a terra, nasceu o sentimento religioso, especialmente diante das forças da natureza, porque essas forças faziam eles se sentirem pequeninos e com medo. Trovão, raios, enfim, as forças da natureza se expressando onde ele se encontrava, as enchentes, terremotos, vulcões. No clã totêmico ensaiam-se os primeiros rituais de homenagem em face do mistério da morte, e surgem os primeiros tabus. A morte está sempre por trás dos processos. Na era paleolítica, despojos humanos inumados em grutas, como a de pai ou de espia, eu não sei, com a cabeça voltada para onde nascia o sol. O sol sempre exerceu uma atração na mente, desde aqueles tempos, a intuição, que Áureo chamou do trono do Cristo.
Homens pré-históricos deitavam seus mortos na posição de fetos, simbolizando o renascimento para uma vida mais alta. Nós temos visto isso na televisão, né? Nesses vídeos, em canais especiais, quem tem, né, acesso. Eles estão mostrando essas coisas, com detalhes. E aí, nós vamos ver, foi no recinto sombrio dos sepulcros que se esboçaram os primeiros templos. Os homens começaram a pintar imagens de deuses nas paredes das cavernas e colocar nelas as primeiras esculturas mágicas, como essas aí, que são muito interessantes. Muito bem. Nas convulsões naturais, na força selvagem dos animais, o homem viu a ação de divindades enfurecidas, poderosas, que tinham as mesmas necessidades e paixões humanas. Então, interessados em obter-lhes proteção e agradá-las com oferendas, apreço e reverência, deram origem às práticas do politeísmo. A gente está vendo aí, na verdade, uma história muito interessante a respeito da origem de muitas coisas que a gente ouve falar, mas que Áureo dá uma pintura muito especial. Cultua então a terra, o sol, a água, fogo, vento, morte, trovão, lua. E pondo-se sob a proteção de alguma divindade, elegem-na padroeira do seu clã, depois da cidade, depois do seu país. Estão vendo de onde vêm as coisas? Lá de trás. Para servir as divindades, na Mesopotâmia agora, hein? Constituem os sacerdotes, foi lá que começou essa história, como intermediários entre os deuses e os homens. Pronto. Eles se organizam em classes, hierarquias. Assume o comando da política, da guerra, do comércio, dos cultos. Criam a mitologia, a magia e os tabus. Gilson, me permite? Só um apontamento. Nós temos aí o nascimento das formas de pensamento, de interpretar o mundo, a criação, que é feita então através dos mitos. Não havia ainda história escrita, né? Então tudo era feito através da tradição oral e tudo que acontecia era explicado através de um mito. Como é que nasceram os rios, como é que nasceram as cidades, tudo isso era o povoamento do mundo era feito através dos mitos. É no bojo dos templos que a mitologia e a magia começam a criar a filosofia e a ciência. Começaram dentro dos templos, com os sacerdotes no comando, como nós vimos. Os astros eram considerados morada de divindades superiores. Olha a intuição deles já, hein? Olha só. Os astros passaram a ter importância fundamental para os antigos mesopotâmios, lá entre o Tigre e o Eufrates, que criaram a astrologia, futura mãe da astronomia e futura avó da astronáutica, que pisou na Lua. Desprezam tanto, né, as coisas do passado. Mil anos antes de Cristo, esses tais mesopotâmios
dividiam o círculo em 360 graus, o ano em 12 meses, semana em 7 dias e o dia em 24 horas. Há 3.000 anos. Usavam escrita cuneiforme, né? Fazendo buraquinhos nas placas. Na contabilidade, faziam livros de medicina, geografia, direito e comércio em tabuletas de argila. Vocês já pensaram nisso? Passemos ao Egito, também dentro do sentimento religioso. Outra estrutura social refletia mais altos graus de iniciação que Platão foi lá fazer, viu? Nos grandes mistérios da vida e da morte. Sempre a vida e a morte e seus mistérios. O grande colégio de Heliópolis criou toda uma cosmogonia simbólica. Ensinava ao povo que Atum, o espírito, criou o ar, o vácuo, a terra, o céu. Depois, unindo-se a Nut, Atum deu nascimento a Ra, o sol, sempre o sol. O texto faz referência às atuações dos deuses Ísis, Osíris, Hathor, Anubis, Puat, Tifon e Oro, que encarnando-se no faraó, divinizou. Por isso que o faraó era adorado como um deus. O faraó torna-se Deus, assim que os ritos da coroação o transformam em Oro, e prestará contas de seus atos a Osíris, antes de penetrar no paraíso. Vocês vejam de onde vêm essas ideias todas? Lá de trás. O faraó é o pontífice por excelência, o único sacerdote habilitado a oficiar no templo, sendo os demais apenas substitutos seus. Olha a importância, né? Religiosa, vamos dizer, do faraó. Depois de morto também ele terá o seu templo e o seu culto, né? Faziam túmulos impressionantes, né? Como aquelas pirâmides monumentais. Somente o rei defunto passava pelo rito de mumificação. Depois a família real, depois os padres e, por fim, depois de muito tempo, o povo. O povo está sempre por último. Até lá. Vamos agora para os hebreus, ainda dentro do aspecto da influência religiosa. O decálogo recebido no Sinai foi a primeira mensagem mediúnica, diretamente transmitida, sem intermediários. Olha só, sem intermediários. Como é que pode ser isso? Os espíritos materializaram, conversaram direto com Moisés, e ele, pom, 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 na pedra, suponho eu, né? Psicografou na pedra, vendo. Transmitida sem intermediar aos homens terrenos, por espíritos angélicos, em nome e por ordem do Cristo. Ele era grande, né? Muito grande. Os 10 mandamentos são a base sobre a qual se ergueram as fundações da civilização do Espírito, que ainda hoje está sendo construída. Ou seja, os 10 mandamentos influenciam até hoje a civilização do Espírito.
foi a sagrada carta de justiça. Claro que ele está influenciando. Porque ele é a sagrada carta de justiça. Do mesmo modo que o Evangelho é a soberana mensagem do amor divino. E Allan Kardec fez a fusão, né, daquele 10º mandamento da parte 3ª do Livro dos Espíritos, a lei de justiça, de amor e caridade, que se fundem numa só. Não existe uma sem a outra. Vamos para a Índia. Na Índia, há 15 séculos antes de Cristo, quer dizer, 3.500 anos para trás, surgiram os textos védicos, quer dizer, as coisas escritas, né? Porque muito antes disso já havia uma informação lá, que eles se comunicavam, transmitindo conhecimentos, etc. De transcendente beleza e mística inspiração, seguidos pelos Aranyakes e Brahmanas e pelos Upanishads. Infelizmente, toda aquela doçura degenerou no orgulhoso brahmanismo, que dividiu a sociedade em castas e concedeu privilégios. A quem? Aos sacerdotes. Os pares ficavam lá embaixo, não valiam nada, né? Eram os filhos da terra. Eram os espíritos mais simples que vinham da evolução terrestre. Não podiam ficar nem na sombra, passar nem na sombra dos outros. Condoído com isso, o Cristo fez nascer no mundo o grande Siddhartha Gautama, que, assumindo a condição de Buda, buscou reacender as luzes da piedade e da justiça. Buda é aquele que já alcançou a luz, que não nasce mais, não precisa mais nascer. Está no dicionário, viu? Muito bem, nós temos que reconhecer a grandeza desse enviado do Cristo com esse objetivo. Mas olha o que aconteceu. Reagindo com violência à pregação dele, os brahmanes conseguiram expulsá-la da Índia no século XII, reformando a doutrina bramânica, transformando-a naquilo que ficou conhecido como sendo o hinduísmo. Quer dizer, tiveram que fazer uns ajustes, porque já com as sugestões vindas de um espírito tão forte, eles tinham que também se ajustar. Bom, agora passemos à China, ainda dentro do sentimento religioso. Também por lá, os mensageiros celestes animavam cultos de suave e carinhoso respeito aos mortos. Puxa vida, não se faz nada sem os mortos, não é? A importância de morrer parece que é grande, né? Afinal, é uma das leis da divindade, né? Mantendo vívidas as ideias da sobrevivência e da reencarnação. Aí temos Confúcio, Mao e Lao Tse. Quase que eu falei mal. Em 604 a.C., Lao Tse nascia na corte dos Qiu. Sua pregação, feita de ascetismo e esperança, dirigia sempre ao ideal da harmonia perfeita, filha do amor universal e da verdade simples. Vocês vejam as tentativas do alto, né, do comando maior, de dar à criatura humana um rumo, preparando-a para o evangelho que viria depois. Isso aí é 600 antes de Cristo.
Confúcio, nascido em 551 a.C., a mesma coisa, reforçava a pureza dos costumes, respeito aos antepassados, num mundo regido pelas leis morais. Parece que nós estamos falando, né, do trabalho do espiritismo hoje, né, de uma certa forma. Vamos à Pérsia, também dentro do sentimento religioso. Ao mesmo tempo, Zaratustra ensinava na Pérsia a unidade divina e a fraternidade humana, a resistência ao mal e a vitória final do bem. É incrível, meus irmãos. É incrível que isso esteja lá 500 anos antes de Cristo. Retratou a luta entre Hormuzd e Arimã. Falou dos poderes trevosos de Azidaka, mas informou que Queresaspa o venceria e Salkzan renovaria todas as coisas. Então, a luta entre o bem e o mal, dando nomes às tais ideias, né? Ou figuras que expressavam estes poderes e estas forças, facilitando a criatura humana a entender o que ele estava projetando em suas mentes. O povo esqueceu as elevadas lições de Zaratustra, mas o Cristo, novamente o Cristo, sempre ele, enviaria Manés à Babilônia. Por volta de 215, seus cruéis adversários o esfolaram vivo. Muito bem, isso é antes de Cristo. Mas o exemplo de sua fé encontraria eco no coração ocidental dos albigenses, que nós vimos na vez passada. Até tem uma igreja lá em Roma até hoje deles. Gilson, como nós vamos abordar agora a civilização grega, é bom lembrar que é o berço da civilização ocidental. Nós, culturalmente, somos descendentes dos gregos, com muita honra. Isso aí. Evolução do pensamento na Grécia. Agora não entra mais o aspecto da geração do pensamento dentro de templos. Havia uma manifestação de muitos desses gregos, desses pensadores, no campo de ideias que nós consideramos religiosas, mas não era dentro de templos, de igreja. Eles não eram sacerdotes, eles eram pensadores independentes. 3.000 anos antes de Cristo floresceram na Egéia outras civilizações, os cicladenses, os cretenses, os aqueus, os jônios e os eólios. Bom, nós conhecemos a história, né? Nós estamos acostumados com esses nomes e entendemos até um pouco sobre estas coisas. Os dórios dominaram a arte de usar o ferro e fizeram surgir cidades-estados, que foram de uma importância fundamental na história grega e na história da humanidade, né? Que até hoje nós recebemos informações dessas tais civilizações das cidades gregas. No Mediterrâneo, os fenícios estabeleceram prósperos centros de comércio e inventaram o alfabeto. Inventaram o alfabeto. Nós já abordamos isso. Nas colônias jônias da Ásia Menor, entre 10 e 7 a.C., nasce a literatura grega. E as cidades, Siracusa, Bizâncio, Massília, Cirene, forjam-se a plutocracia e a oligarquia, instituem-se os Jogos Olímpicos,
legaliza-se a tirania. Plutocracia é o governo dos ricos. E a oligarquia é a influência dos mais abonados dentro da sociedade sobre o governo. Muito bem. E a tirania, Miguel? Bom, a tirania é aquilo que nós não queremos, né? Eita só. Então vamos lá. Continuando na Grécia. Pensamento evolui. Em Mileto, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, libertando-se da mitologia, buscam uma natureza, um physis para todas as coisas. O que é esse physis, Miguel? Em poucas palavras. É o estudo da natureza, das plantas, dos rios. Muito bem. Eram chamados de físicos. Não mais mitos, mas as coisas da natureza. Começam a dar uma certa objetividade, criando um protótipo de estudo científico, vamos dizer assim. Em Éfeso, Heráclito fala de um universo feito de transformações e defende o grande equilíbrio pela harmonia dos contrários. Alguma coisa, Miguel? Aqui tem uma coisa importante, é a descoberta da impermanência de tudo que nos cerca, e mesmo nossa no mundo. Até hoje, né, é fundamental a evolução em todos os processos, físico, espiritual, moral, etc. Xenófanes, Parmênides, Zenão, Melisso, Empédocles e Anaxágoras estabelecem bases racionais para a ontologia e para a lógica, e a diferença entre opinião e certeza. Algum comentário? Daí a ideia de epistemologia, que é o estudo do conhecimento e das regras que nos permitem, vamos dizer assim, aceitar a verdade como sendo verdadeira, né? Muito bem. Opinião e certeza. Isso aí é uma coisa que a gente estuda muito na exposição oral, né? E a gente sabe muito bem o valor da certeza quando é possível os nossos fundamentos terem uma base sólida, a lógica, a ciência do pensamento correto. Mas vamos andar. Protágoras, Pródigo, Górgias, os sofistas, desenvolvem a retórica e formulam os fundamentos do empirismo, do ceticismo, do subjetivismo, do relativismo, do pragmatismo e do hedonismo. Sócrates não gostava dos sofistas, porque achavam que eles faziam malabarismos com as palavras, muitas vezes sem fundamento. Defendiam qualquer causa, desde que bem pagos. Mas eles deram contribuições importantes. Por exemplo, o que é o empirismo? É a aplicação de conhecimento científico para resolver problemas técnicos. Foi o caso, por exemplo, de Arquimedes, que vai ser o fundador da mecânica e que vai usar os conhecimentos, por exemplo, a lei do empuxo e o uso da alavanca, né, nas guerras contra os inimigos de Atenas. Se não me engano, esses sofistas também foram os primeiros a cobrar o ensino. Sim, é verdade. Por isso é que os professores ganham bem. Até hoje. Valeu a pena. Demócrito apresenta o postulado da estrutura atômica da matéria. Olhem só, meus irmãos, isso era 300 e tanto, 400 antes de Cristo. E Leucipo constrói o postulado da causalidade natural dos fenômenos naturais,
buscando na natureza a explicação das coisas. Sócrates aí aparece, domina a cena humana. O conhecimento é possível e o seu objetivo supremo é a própria alma. Gilson, Sócrates é um marco na história da filosofia, antes e depois dele. Por quê? Porque até Sócrates, os pré-socráticos estudavam a natureza. Sócrates e Platão vão se dedicar ao estudo do homem, da essência do homem, que eles denominam de alma. Vocês estão entendendo, meus irmãos, a beleza dessa mensagem de áudio? Fazendo a gente repercutir essas ideias. Conhece-te a ti mesmo, partindo da douta ignorância que sabe nada saber. Usava o diálogo para fazer com que seus interlocutores chegassem por si mesmos a todas as conclusões. Você vê, Kardec usou o diálogo com os espíritos e formulou, elaborou a obra básica, o Livro dos Espíritos. Valia-se da ironia para demolir preconceitos, ideias falsas, e da maiêutica para revelar verdades latentes no espírito humano, operando assim o parto das ideias. Ele era irônico, Miguel? A ironia no sentido socrático é não no sentido que nós utilizamos hoje. A ironia era uma forma de, através do diálogo, o diálogo é a maiêutica. A maiêutica é uma palavra grega que significa parto. A mãe dele era parteira, e ele quis homenagear a mãe dizendo que a mãe trazia vida às crianças, e ele trazia as ideias ao mundo, né? Exato. Então isso é maiêutica. E a ironia é uma forma de você levar o oponente no diálogo a reconhecer os seus erros de uma forma assim agradável, sem ofendê-lo, vamos dizer assim, mas que leva o indivíduo a reconhecer que estava errado. Ele era educado com os tais indivíduos, mas ele foi obrigado a tomar a cicuta porque esses caras não gostaram muito da ironia suave que ele fazia. Eles, diante dos alunos, mostrava que aqueles sábios não sabiam bem as coisas que eles eram doutos e eram conhecidos em muitos aspectos. Bom, esse é o meu conhecimento particular, viu? Trouxe o pensamento filosófico da cosmologia para a ética, pois ensinava que só no bem existe sabedoria. É o que nós lutamos até hoje, né? Para que prevaleça. Ele já fez 400 anos, mais de 400, porque ele tomou cicuta em 399 a.C. e viveu 70 anos. Platão e Aristóteles preocupou-se com a construção do Estado perfeito, governado apenas pelos mais sábios e mais dignos. Esse é Platão. Expôs e defendeu a ideia da pré-existência da alma, da reencarnação, o conhecimento como reminiscência de realidades vistas no mundo espiritual e esquecidas sob o impacto da imersão na carne, ou seja, na encarnação. É brincadeira, né, Miguel? Esses dois fundaram as primeiras grandes escolas do mundo antigo. Platão funda a academia e Aristóteles o liceu. Impressionantes escolas da antiguidade. Aristóteles, desculpe-se,
Aristóteles fundou o Liceu, onde desenvolveu suas ideias de busca da verdade através da experiência. Ele gostava da experiência, não é isso, Miguel? Ele é o fundador, ele é considerado o fundador da botânica, né? Fez também dissecações em animais, o pai dele era médico, né? Mas ele não consegue dar um passo importante para separar filosofia de ciência. No mundo antigo elas andam juntas. Essa separação vai se dar mais tarde. Agora vamos aos pós-platônicos, os que vieram depois de Platão. Diógenes, Antístenes, Aristíco, os cirenaicos, estoicos, epicuristas, Sêneca e Zenão. E os céticos, Filon, Plotino e os neoplatônicos. Algum comentário, Miguel? Não. Só para exemplificar, os estoicos eram filósofos de Roma principalmente, e teve um nome muito importante que foi do imperador Marco Aurélio, que embora fosse imperador, ele dormia num catre, como ele fazia nas campanhas lá de guerreiras, né? E vivia da maneira mais sóbria possível. Impressionante. Euclides funda a escola de Alexandria e elabora a obra Elementos, primeira compilação formal do saber matemático do Ocidente. Esse Euclides é o mesmo da geometria euclidiana? É esse mesmo. Inclusive, essa escola de Alexandria é a mais famosa do mundo antigo. É um centro científico. E lá ocorreu um fato lamentável. Não são só os cristãos que são perseguidos. Uma grande matemática, maravilhosa mulher, foi morta pelos cristãos porque ela era considerada pagã, lá em Alexandria. As mulheres também tiveram importância na antiguidade. Isso é raro, porque naquele tempo as mulheres eram muito desprezadas, né, Miguel? Não estou querendo falar mal de vocês, não. Estou falando da história, tem que falar a verdade. Era maldade, mas os homens viravam mulher. Eles reencarnavam como mulher para aprender e tal. Então, Arquimedes descobre as leis de flutuação dos corpos, criando a hidrostática. Eita gregos, hein, gente? Eita gregos. A geometria euclidiana até hoje é estudada na escola. Até hoje. Eratóstenes realiza a primeira medição da circunferência terrestre. Aristarco explica as estações climáticas, demonstra que a Terra gira ao redor de um eixo inclinado. Você acredita nisso, gente? Não tinha computador, não tinha laboratório, não tinha régua de cálculo. Isso tudo era trabalho da mente. Eita só. Hiparco avalia a distância e o tamanho da Lua e do Sol. Ptolomeu assestou bases de um sistema de mecânica celeste. É o tal item 3 que eu falei para vocês no começo, que eu não tinha dado muita importância. Depois eu prestei atenção. Quase uma página. Fé e amor. Maomé. Século VI. O reforço para as divinas lições de Jesus. Olha o que Áureo coloca nesses parágrafos. O Senhor escolhe um de seus mais caros apóstolos. Espírito amplo e enérgico, decidido e hábil, e confere-lhe a missão de trazer os árabes ao redil do Evangelho. Maomé encarna em Meca no ano 570, aos 40 anos de idade, e recebe a visita de celeste emissário, o mesmo anjo Gabriel que fez a anunciação a Maria e depois a mãe de João, etc. Que o concita a iniciar
o seu apostolado. E isso está no Alcorão, viu? Esse anjo Gabriel, tal, né? Mistura no seu trabalho o divino e o humano, a luz e as sombras, a verdade e o erro, a misericórdia e a intolerância, desapontando o colégio celeste. Aí Áureo faz uma revelação. Emmanuel já fez outra no livro A Caminho da Luz, dizendo que ele reencarnou várias encarnações, morrendo sob as patas dos cavalos invasores, para aliviar a sua mente, né, daquele relativo fracasso daquela encarnação, para sofrer as consequências da violência, etc. Na esteira da história, sempre amparado pelos seus amigos espirituais, com a ajuda de sua fiel Khadija. Khadija era a esposa de Maomé. Construiu laboriosa e infatigavelmente a monumental reinterpretação de os 4 evangelhos. Ele se reencontra com a sua Khadija, que a médium dos 4 evangelhos foi a Madame Collignon. Interessante, né, meus irmãos? Faz a gente pensar. Bom, continuemos. Agora, o governo espiritual, as reformas, é o item que nós vamos entrar. A lição da história é de que o nosso mundo, como todos os outros mundos, tem realmente um governo espiritual, efetivo e forte. Um governo providencial que preside a evolução de todos os seres terrenos, protecionista e educativo, que não deixa o orbe à matroca. Não permite que a insensatez e a maldade humanas subvertam, além de limites toleráveis, a ordem da vida. A simples análise dos fatos não deixa a esse respeito qualquer dúvida. Então, ele engrandece o comando que existe. Isso é importante porque muitos neste mundo, né, não têm essa consciência e sofrem muito por isso. Entram na faixa da falta da fé, por falta desta visão. Mas se nós começarmos a enxergar nestas encarnações programadas, nessa atividade intensa, a caminho do bem e do esclarecimento humano em todas as áreas do conhecimento, nós vamos ver que existe um comando mesmo. As coisas acontecem na hora certa. Sempre que a irresponsabilidade, a cobiça, a perversão ameaçaram seriamente a estabilidade da existência no planeta, o céu interferiu ostensivamente. Quando o céu interfere, Napoleão perde 3 guerras seguidas e vai morrer isolado, etc., lá na ilha onde nasceu. E parece que envenenado, né? Segundo as pesquisas mais modernas. Bom, aí começa a história. Quando o excesso de abusos da Igreja Romana desbordou-se na permissividade sem freios, o Senhor determinou a encarnação de eminentes e enérgicos espíritos reformadores. Não quer dizer que eles saíram vitoriosos da luta no sentido físico, humano, mas saíram no sentido das ideias. A Igreja queimou vivo em 498, Savonarola, mas 19 anos depois teve que enfrentar os protestos de outro, mais enérgico, mais forte, mais protegido ainda, Martinho Lutero.
Na questão das indulgências, o Vaticano não teve forças nem morais, nem políticas para sufocar a reação dos seus desmandos. Os padres foram impedidos de queimar a Lutero. Zwinglio foi morto na Batalha de Kappel, mas suas ideias acabaram triunfando sob a liderança de Calvino. Então, grupos de espíritos corajosos defendendo com a própria vida a ideia de que eram portadores, a missão que receberam. A reação nas igrejas. Houve uma reação positiva. Na Escócia, John Knox destacou-se na introdução da reforma. E na Inglaterra, Henrique VIII instituiria o anglicanismo, saindo do catolicismo romano. O Papa convocou o Concílio de Trento, daí as datas, além de manter os dogmas católicos, instituiu seminários para a formação cultural dos sacerdotes. Então havia um crescimento cultural dentro da formação dos sacerdotes. É uma reação positiva. Almas heróicas, porém, não escasseavam na terra, mesmo quando a escuridão parecia dominar. Teresa d'Ávila, João da Cruz deram os mais belos exemplos de fidelidade aos ideais evangélicos. A reação dos dragões. Olha como o Áureo coloca. Inácio de Loyola fundou em 1534 a Companhia de Jesus. As guerras religiosas ensanguentaram a Europa e Catarina de Médici ordenou o massacre de São Bartolomeu. Foi uma das coisas mais horríveis registradas na história da humanidade. Foram 30 mil huguenotes, que eram os protestantes franceses, que foram mortos nessa noite de São Bartolomeu. Inclusive aquele Nicolau de Reims de Villegagnon, que foi o fundador da França Antártica aqui no Brasil e que era huguenote também. As razões eram também políticas. A Catarina de Médici era regente da França e queria defender o trono do Delfim, que ainda não podia assumir, né? Ainda a reação dos dragões, emissários do anticristo, escreve Áureo. Filipe II ocupava o trono da Espanha. Torquemada e Cisneros dirigiam sangrenta repressão à liberdade de consciência. Opa! Essa invencível armada, Emmanuel, no A Caminho da Luz, faz uma referência muito interessante, que foram os espíritos que afundaram os navios próximos da costa da Inglaterra. Porque a Inglaterra tinha uma missão e não era do programa espiritual. Que a grosseria, a selvageria de intenções desse Filipe II, né, que levava uma armada monumental, e ia vencer, ia mudar os destinos da história da Inglaterra naquela época, e está lá no Caminho da Luz, afundada pelos espíritos, através de uma tempestade provocada. Os espíritos influem nos fenômenos da natureza. O Livro dos Espíritos é muito claro nisso. Interessante. Bom, o pensamento evolui. Do século XV ao século XIX, uma série de informações do Áureo. O tempo passa. Nas universidades europeias, na Idade Média, aparece a escolástica e surge com ela o tomismo. Quer falar alguma coisa? A escolástica, como o nome está dizendo, provém das escolas que foram criadas por Carlos Magno
que eram escolas monásticas ligadas às igrejas, né? E o tomismo deriva de São Tomás de Aquino, que era o pensamento teológico dele influenciando o conhecimento, a verdade, até científica, durante muito tempo, né? Nicolau de Cusa sobrepõe o concílio ao Papa. Que isso, senhor? Maquiavel defende o poder dos príncipes. Montaigne prega a necessidade da justiça, mesmo ao preço do sofrimento e da verdade, mesmo às custas da dúvida. Algum comentário? Maquiavel é o fundador da sociologia política, né? Na verdade, ele se coloca a serviço de um príncipe, Lourenço de Médici, e descreve como é que se assume o poder e como é que se chega nele. Isso é mais ou menos intuitivo aqui no Brasil. Não acredito que tenham lido os nossos políticos o Maquiavel, mas eles fazem mais ou menos assim, né? Giordano Bruno foi queimado pela Igreja. Nicolau Copérnico estabeleceu em definitivo a teoria do Sol ocupando o centro do sistema solar. Kremer estabeleceu a cartografia, Galileu as leis do movimento. Gilbert estabeleceu as bases da eletricidade e do magnetismo. Kepler desvendou as leis do movimento planetário e Napier inventou os logaritmos. Na ciência, ainda continuando, século XV ao XIX, Bacon ofereceu a primeira teoria formal de lógica indutiva. Descartes formulou a geometria analítica e o princípio de que duvidar é pensar. Chegou ao penso, logo existo. E a ideia racional da existência de Deus. Descartes, nós temos que tirar realmente o chapéu para ele. É o fundador do pensamento filosófico moderno. Muitos o consideram, né, o pai da filosofia moderna. Meus amigos, tem no nosso site lá um estudo sobre Descartes, né, em slides, do lado direito embaixo, procurem. É um estudo maravilhoso e tem muito a ver com essa obra aqui, mas eu não vou falar. Torricelli inventou o barômetro. Boyle identificou as leis da relação entre pressão e volume. PV é igual a nRT. É assim que eu estudei na escola. Blaise Pascal, após estudos sobre probabilidade hidrodinâmica e hidrostática, lançou as bases da hidráulica. Esse Blaise Pascal também tem muito a ver com o universo e vida. Vocês nem imaginam o quanto. Com Newton surge a teoria da gravitação, a sistematização da mecânica e do cálculo. Seus estudos abarcam luz, cores, matemática, ótica, química, mecânica, dinâmica, teologia e até ocultismo. Ele escreveu um livro sobre interpretação do Evangelho de João e do Apocalipse. Está na internet, vocês podem ir lá ver. Sir Isaac Newton. A humanidade lhe deve o conceito de força, teoria corpuscular da luz e o teorema binominal. Isso são coisas muito importantes nos estudos da física. Ainda estamos do século XV ao XIX, pensamento evoluindo. O progresso avança em marcha acelerada. Romer mede a velocidade da luz. Huygens propõe a teoria da natureza ondulatória da luz.
Então, nós temos duas teorias, né? A partícula e a onda. Gray descobre os isoladores de correntes elétricas. Dufay identifica e distingue a eletricidade positiva da eletricidade negativa. Que ótimo! Foi ótimo. Estabelecendo a lei fundamental das cargas elétricas. Vocês vejam, né? Ele está agora caminhando na evolução do pensamento dentro das épocas, para nós sentirmos a força do trabalho programado pela espiritualidade. Inclusive, muitos destes aqui, segundo Emmanuel, foram simplesmente rebanhados para trabalhar, preparar o trabalho de Kardec, possibilitar Kardec trazer aquelas mensagens cheias de ciência. O espírito humano se liberta de dogmas. Montesquieu publica o espírito das leis. Gostaram do Montesquieu? Alguma coisa, Miguel? Não? Hobbes forjou a teoria de pacto social que levava ao absolutismo monárquico justificado. Gilson, ele escreveu a obra O Leviatã, que era justamente deste governo centralizado e forte, né, do absolutista. Spinoza concebeu a sua visão panteísta da substância vivificadora universal. Alguma coisa com Spinoza? Se ele tivesse feito isso na Idade Média, teria sido queimado. Mas ele ficou preso muito tempo, né? Mas é menos do que ser queimado, né? Parece que morreu na prisão, não? Morreu na prisão. Pelos padres lá. Leibniz falou das mônadas primeiras. Hume especulava sobre um instinto natural indestrutível pela reflexão. Quando você quiser entrar, você entra, viu, Miguel? Dá vontade que ele entre, né, em certos lugares. Berkeley considerava que tudo deriva de uma inteligência ideal e divina. O que nós estamos vendo aqui? Né? O pensamento vai com homens enviados, homens especiais, espíritos nobres, criando novas fronteiras, novas possibilidades da mente humana a avançar em direções as mais diferentes, abrindo novas fronteiras. É assim que Deus quer que nós consigamos através do trabalho. O trabalho do pensamento é importante para abrir estes campos novos. Gilson, essa ideia desse pensador aí já havia sido formulada pelo nosso Santo Agostinho, lá na época da patrística, né? Essa ideia aqui. Né? Você vê. Santo Agostinho lá atrás e ele desenvolve lá na frente. Vamos ver agora na filosofia. Helvécio escreve sobre o homem. Não escreveu sobre a mulher, viu? La Métrie compõe a história natural do homem. E o homem, máquina. Também é só homem aí, viu? Você vê que era um preconceitozinho bravo, né? Se eles fossem escrever isso hoje, Miguel, eles botavam homem e mulher, né? A espécie é chamada de humana, né? Ah, bom, então está explicado. São grandes homens, grandes filósofos, gente, eles não têm preconceito nenhum, não. A obra é... Holbach divulga o sistema da natureza. Voltaire apela a Diderot e a D'Alembert
Vamos, coliguem-se, derrotemos os fanáticos e os velhacos. A geração que está nascendo nos deverá a sua razão e a sua liberdade. E ficou devendo mesmo. Volume após volume, eles publicam a enciclopédia. É o famoso movimento dos enciclopedistas, não é? É a época do chamado iluminismo francês, não é? Que na verdade é o segundo iluminismo, que o primeiro foi na Grécia. Exatamente. Os gregos fizeram um iluminismo e aí eles voltam fazendo outro, segundo as informações de Emmanuel, né? Em A Caminho da Luz. Rousseau lança as bases da escola nova. No fundo da prisão, Condorcet produz o quadro histórico do progresso do espírito humano e Chateaubriand dá à luz o gênio do cristianismo. O pensamento evolui. Para a honra da humanidade, afirma Áureo, nasce Immanuel Kant, crítico genial, trabalhador incansável e fecundo do pensamento. Olha, a obra dele é de difícil leitura, meus irmãos. É preciso estudar muitos anos de filosofia para ler essa obra. Eu tentei, viu? Eu tentei. Há muitos anos, aliás. Eu também tentei. Muito bom, Miguel. Mas ele foi adorado na Europa pelos pensadores e tal, cultuado como um gênio da humanidade. O mundo recebe de suas mãos a crítica da razão pura e a crítica do juízo e o fundamento da metafísica dos costumes. O Abel Mendonça, que alguns aqui conheceram, né? Ele conversava comigo muito sobre a crítica da razão pura, né? Eu era jovem, né, ainda, e não entendia nada. E hoje talvez entenda um pouco. Mas ele adorava as obras de Immanuel Kant. Usa a razão para chegar da dúvida à certeza sobre a lei do dever, sobre a existência de Deus e sobre a imortalidade da alma. A ciência, agora é a ciência progride. Linnaeus publica o Systema Naturae e funda a taxonomia. É aquela ciência da classificação, da identificação, né? Fala aí. Taxonomias são sistemas classificatórios. Exato. Que Kardec usa no Livro dos Médiuns. É só classificação. Antoine Lavoisier descobre a verdadeira natureza da combustão. Karl Gauss lança as bases da geometria não euclidiana. Um triângulo tem mais de 180 graus, ou menos na soma dos seus ângulos internos. Depende. A geometria mudou também, complicou só fez complicar. Estava tão bom a geometria euclidiana. James Hilton, com sua teoria da Terra, abre caminho para a moderna geologia. Joseph Proust descobre a lei das proporções definidas de elementos por peso nos compostos químicos. Juntando filosofia e ciência, ele faz uma anotação. Enquanto Schopenhauer valoriza a vontade num mundo de representação e Comte funda o positivismo, Dalton redescobre a constituição atômica da matéria. Gilson, o positivismo é muito importante na história da República do Brasil. A nossa bandeira está escrito Ordem e Progresso, que é um lema positivista, que na verdade é mais extenso. O amor por princípio, disse Comte, né? A ordem por
por base e o progresso por fim. Ele é também um filósofo diferente, porque ele vai fundar a religião da humanidade. Sob influência da Igreja Católica, que ele tinha sido católico, ele vai colocar dentro das igrejas positivistas, no Brasil tem duas, inclusive, os santos são todos os benfeitores da humanidade. E no altar principal, a humanidade é a deusa adorada pelos positivistas. Interessante, dentro dessa linha de pensamento, aquela expressão de Manuel, que um dia nós aprenderemos que os santos e os cientistas merecem de nós a mesma apreciação, né? Nos auxiliaram a evoluir. É uma outra linguagem, mas é isso. Ainda na filosofia e ciência, William Smith estabelece a geologia estratigráfica. Hans Christian Ørsted descobre o eletromagnetismo. E Ohm formula a lei da condução elétrica, que todos nós aprendemos na escola e fizemos um monte de exercícios, né, sobre a lei de Ohm. Buller consegue a primeira síntese de um composto orgânico. Naquela primeira edição, né, do Universo e Vida, nós apresentamos lá a síntese da ureia. Faraday descobre a indução eletromagnética. Mayer, Joule e Helmholtz deduzem a lei da conservação da energia. Bem, chegamos no Consolador. O pensamento evolui. Surpreende a aceleração do progresso mundial a partir do século XVII, em todos os campos da inteligência. É que havia soado no infinito a grande hora em que os céus se abriam para que descesse à terra o sublime Paracleto, o Espírito da verdade, o Consolador. Do Egito, da Índia, da China, acorrem em massa os espíritos mais generosos e lúcidos, para, sob a égide do Cristo, inaugurarem uma nova era. Com a permissão divina do Eterno Pai, o coração amoroso de Jesus iria dar aos homens a terceira revelação. O intercâmbio espiritual entre os mortos e os vivos que sempre existiu agora seria despojado dos véus da ignorância e do mistério. A humanidade precisava libertar-se de velhos dogmas, emancipar o pensamento, conquistar novos estágios de conhecimento científico e de difusão cultural. O governo espiritual do planeta convocou a benemérita cooperação de cientistas e filósofos, navegadores e estadistas, técnicos, artistas, pensadores. E aí tem uma série deles que nós conhecemos, né? Abriu nas alturas voluntariado do sacrifício para os pioneiros da mediunidade. Inúmeros espíritos se inscreveram. A história guardou nomes como Swedenborg, Davis, Kanye, Fox, Haydn, Hofer, Cotin, Maginot, Meirelles, Cook, Paladino, Romo, Collignon. A noite de 31 de março de 48 marcou na casa dos Fox, em Hydesville, o início de uma nova época de fenomenologia espetacular e insistente, ostensiva. Causou sensação nos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França. Rivel tomou conhecimento dos fatos, estudou-os, buscou-lhes a causa, deduziu-lhes a significação, pesquisou, trabalhou. Apareceu então o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 57.
Agora o codificador só vive para a codificação. Foi apenas idealismo, trabalho, abnegação até a morte. Na mesma linha de desprendimento e sacrifício, o honesto livreiro Didier, a dedicada senhora Boudet, a coragem e a fidelidade dos Ley-Marie. A luz brilha na pena abençoada de Denis, Flammarion, Delane, Bozano, Geleiac, Zakov, Rustem. Lê um pouquinho aí de ele. Brilhantes inteligências curvam-se admiradas. Testemunhos insuspeitos e respeitáveis aplaudem a revelação da imortalidade. O juiz Edmonds, presidente do Senado e da Suprema Corte dos Estados Unidos. A Áurea agora faz um destaque, que aqueles que se ligaram às ideias da revelação nova foram homens de grande importância, alguns deles, e os cita, para atingir, certamente, uma fatia de criaturas que têm necessidade destas referências. Ad Morgan, presidente da Sociedade Matemática de Londres. O sábio William Crookes, o astrônomo Zollner, os professores Ulrich, Weber e Skinner, da Universidade de Leipzig. O filósofo Carl de Prel, o visconde Torres Solano, o criminalista Lombroso, o astrônomo Schiaparelli, o físico Gerosa, o fisiologista Diamissi, os professores Butlerou, esse nome Ostrogatsky. Cada nome. Eu estou acostumado com futebol, né? O jogador tem esses nomes também. Bom, oposição ao Consolador, a reação da Igreja. Os príncipes das trevas levariam o bispo de Barcelona a queimar 300 volumes de obras espíritas. Forjaram depois um fato mais grave, na prisão de Pierre Guetin Ley-Marie, num julgamento absurdo, processo que está nesse livro aí. Escandaloso processo que abalou um público mal informado, o bom conceito da doutrina dos espíritos. Se fosse uma simples compilação de fenômenos sem decorrências éticas, talvez o espiritismo pudesse ser aceito, admirado e praticado, mas ele obrigava, pela sua filosofia e fundamentos, o compromisso de renovação para o bem, o amor, fraternidade, justiça. E isso é mais difícil de aceitar, meus irmãos. Por isso apareceu muito incompatível com a índole de uma civilização que se alicerça no prazer e na posse. A resposta do anticristo ao Consolador. Não se fez esperar. Marx abriu o materialismo dialético, caminhos para o bolchevismo. Nietzsche desenvolveu a teoria do super-homem, exaltando a vontade de guerra, a superioridade e o domínio. Em outras palavras, orgulho, egoísmo, exaltados de forma brilhante por inteligências brilhantes. Criou condições para o racismo de Rosenberg e para o nazismo de Hitler.
Esse Rosenberg influenciou inclusive o nazismo. Aí nós temos uma sequência de voos da ciência que não se detiveram. Hahnemann, com a homeopatia, Clausius, segundo a lei da termodinâmica, Kirchhoff, espectrografia, Franklin, equivalência química, Boole, lógica matemática, Maury, oceanografia, Edison, produz muitas milhares de coisas, mas a primeira lâmpada incandescente foi dele. Darwin publica A Origem das Espécies. A reação contra o materialismo também aconteceu. Por quê? Porque o alto envia gente para, na hora certa, derrubar barreiras. Li. A reação positiva contra o materialismo filosófico tem vez com o evolucionismo de Spencer. Em contrapartida ao utilitarismo de Mill e ao pragmatismo de William James, Henry Bergson dedica à intuição o fulgor de sua inteligência. A ciência avança. Maxwell, estrutura e teoria matemática da radiação eletromagnética. Mendel, as leis da genética. Mendeleev, a tabela periódica dos elementos. Cantor emite os conceitos da matemática transfinita e desenvolve a teoria dos conjuntos, base da matemática moderna. Arrhenius fundamenta o conceito de ionização. Zamenhof, o Esperanto. Pasteur, o seu instituto. Marconi, o telégrafo, valendo-se de Hertz sobre ondas magnéticas. Röntgen, os raios-x. Becquerel, casal Curie, notáveis descobertas sobre radioatividade. Thomson, o elétron. Planck, a teoria quântica. Max Planck, que no capítulo 1, Áureo fez uma referência de grande homem. Na filosofia, até século XX agora, pensamento evoluindo. Eu não tenho culpa não, gente. Vocês estão cansados? Eu estou muito mais. Eu não tenho culpa. A culpa é do Áureo e do Hernani Santana, que conseguiu escrever tudo isso. Ora, se um dos dois tivesse feito um negócio menor, não é? Bertrand Russell, Rudolf Carnap, reduzem os estudos filosóficos aos fatos cientificamente verificáveis e a lógica matemática. Husserl introduz a fenomenologia. Kierkegaard, Heidegger, Sartre concebem e difundem o existencialismo. Bom, se eu estiver falando errado, vocês me desculpem, hein? Saussure cria o estruturalismo. Surge a economia de Louis Althusser, a antropologia de Claude Lévi-Strauss. A psicanálise de Lacan e a psicologia de Piaget. Freud funda a Sociedade Psicanalítica de Viena e Einstein expõe as suas teorias.
Heisenberg empreende a formulação da mecânica quântica. Pavlov publica sua magistral obra, Reflexos Condicionados. Fleming, penicilina, Pauli, o neutrino, Chadwick, o nêutron, Anderson, o pósitron, e esses outros conseguem a fissão nuclear. Em 1945, a primeira bomba atômica, relógio do tempo atômico, teoria do transistor. Não acaba. Não acaba. Até eu já estou aflito. Crick e Wilkins, a estrutura da hélice dupla do ácido desoxirribonucleico. Townes, o Maser, Sabin, poliomielite. A União Soviética manda um primeiro satélite artificial. Van Allen, os cintos de radiação de alta energia que circundam a Terra. Ele está citando essas ocorrências espetaculares, vamos usar essa palavra, na conquista da ciência, evolução do pensamento. O lado oculto da Lua é fotografado pela primeira vez, porque a Lua não mostra outra face. Mainan demonstra a ação do laser. 61 assinala a primeira viagem de um homem ao espaço. Um russo, Gagarin. Metis Sandwich descobre os quasar Harker, a estrutura do ácido ribonucleico. Rivsky descobre os pulsars. Se eu falasse todas as línguas, como está lá na carta de Paulo aos Coríntios, eu seria um anjo e não estaria mais aqui. 69, Armstrong e Aldrin pisam na Lua. E Anderson conclui a síntese do gene. Estamos terminando. Em todos os campos da atividade humana, o progresso continua a avançar celeremente. Leia ele. Leia ele. Tá. As incessantes conquistas da ciência e da tecnologia deveriam trazer alegria e felicidade, mas todos sabem que não é isso que está acontecendo. Ao contrário, as conquistas provocam desconfiança e medo, cada vez maiores, porque significam ameaça crescente de destruição. Os equilíbrios político-militares são precários, os acordos internacionais não inspiram confiança. O choque dos interesses e as pretensões indisfarçadas da hegemonia tendem para uma catástrofe de grandes proporções. Interessante que esse encerramento que Áureo faz nesse capítulo é muito assemelhado ao que Emmanuel faz em A Caminho da Luz. O pensamento evolui, mas falta a paz. Para nós, o Evangelho segundo o Espiritismo diz tudo isso. Mas para o mundo é o Evangelho de Jesus que precisa ser assimilado. Conclusão.
depois do Cristo, para a paz definitiva. Somente a implantação universal e efetiva dos princípios evangélicos, Áureo tem como objetivo em todo o universo e vida, como base de suas análises críticas, os princípios do Evangelho de Jesus, para focar a história, o progresso, os acontecimentos, enfim, ocorrências do homem na Terra. Então, somente a implantação universal e efetiva dos princípios evangélicos de fraternidade legítima poderia instituir no mundo a paz definitiva, tão necessária e tão almejada. Quer paz? Evangelho. Põe o Evangelho na escola. Em vez de proibir a oração na escola, nos tribunais, etc., a cruz nos tribunais, nós temos que botar o Evangelho, só que é no coração das criaturas. E temos que trabalhar para isso, gente, porque isso não vai cair do céu. É preciso, sim, que nós façamos a nossa parte. Para a paz definitiva, Cristo é, na realidade, a única esperança. Obrigado, meus irmãos, pela paciência.